Você poderia me dar alguns minutos do seu tempo? Eu quero contar para você uma história que, com certeza, tem a ver com a sua vida. Por isso é de grande valor se você puder dedicar alguns minutos do seu tempo para esta reflexão e para esta oração. A nossa história de hoje tem a ver com Jesus e um homem. Um homem que o evangelista Mateus vai chamar de o leproso. Jesus havia descido de um monte, acompanhado de uma grande multidão. O capítulo 8 do Evangelho escrito por Mateus narra fielmente este fato. Ao descer do monte, Jesus foi abordado por um homem que o adora e faz a seguinte afirmação: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Eu imagino a apreensão das pessoas naquele momento. Ao avistar aquele homem, não era comum alguém naquela condição estar no meio da multidão. Afinal de contas, aquele homem estava com seu corpo coberto de lepra. A lepra era uma doença altamente contagiosa. A severidade para com o leproso era tão grande que se alguém encontrasse algum homem, alguma pessoa com esta doença, automaticamente todos começavam a gritar: leproso, 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 para que as pessoas pudessem tomar noção do perigo e não ter nenhum tipo de contato com aquela pessoa, com aquele moço, com aquela mulher acometida por esta doença contagiosa. Contudo, diante deste fato, a multidão não pôde conter. Na verdade, ninguém pôde conter aquele homem. E pensando sobre essa história, refletindo sobre este fato bíblico neotestamentário, eu faço-me algumas perguntas. O que levou aquele homem a quebrar o paradigma de abandonar o leprosário e sair pelas ruas da cidade, colocando em risco a saúde pública? Chego à seguinte resposta: quando você está motivado a vencer e a mudar a situação da sua vida, nenhum obstáculo é capaz de te parar. Você até mesmo muda o nome de obstáculos para etapas. Foi justamente o que este homem fez. Ele poderia morrer naquele leprosário. Ele poderia condicionar a sua vida àquela situação, àquele mundo. Ele poderia findar os seus últimos dias de vida naquele lugar. Mas ele determinou: eu posso mudar a minha situação. Eu posso vencer esta situação em que eu estou vivendo. Eu posso dar um novo rumo para a minha vida. E foi justamente o que ele fez. Ele levantou-se, quebrou todos os paradigmas, rompeu todos os limites. Existia o limite colocado pela sociedade da época, até onde o leproso poderia ir. Mas aquele homem estava tão desejoso por vencer, que naquele dia ele disse: nada vai me parar. Nada vai me impedir de chegar até o Mestre dos Mestres. Hoje é o dia da minha história ser mudada. Sabe, querido, sabe, querida, quando você não se conforma com a situação da sua vida, essa inconformidade gera no seu coração automaticamente uma motivação que é uma chama que queima intensamente. Esta chama é chamada de desejo de vencer. E quando você deseja realmente vencer, a primeira coisa que você precisa fazer é levantar, é tomar uma postura, tomar uma decisão e ir ao encontro da mudança que você precisa. Eu faço para você uma pergunta: será que se este homem permanecesse no mundo dos leprosos, inerte, sem motivação alguma de mudar aquela situação, será que aquele homem apareceria
nas páginas da Bíblia, o evangelista Mateus não fala o seu nome, mas o fato narrado prova que aquele homem aparece na Bíblia, exatamente porque ele decidiu: a partir de hoje, a minha vida vai ser diferente. A partir de hoje, eu não mais viverei este isolamento social. Eu não mais viverei este abandono familiar. A partir de hoje, eu não mais terei o meu corpo coberto por estas lepras. Eu vou ao encontro de Jesus e a minha história mudará no dia chamado hoje e no momento chamado agora. Quando este homem encontra-se com Jesus, ele usa todas as estratégias cabíveis para mudar a sua vida. E a primeira estratégia dele foi adorar o Mestre. Eu não sei qual foi o formato de adoração que ele usou. Eu não sei se ele pegou um salmo davídico messiânico. Eu não sei se ele pegou um texto messiânico do profeta Isaías. Eu não sei se ele criou um formato de adoração naquele momento. Fato é que o evangelista Mateus diz que aquele homem o adorou. Adorou a Jesus, porque tudo o que importava para ele era atrair a atenção do Mestre e receber a sua vitória. Logo após adorar o Senhor, aquele homem transfere para o Senhor toda a responsabilidade da vitória almejada. Ele fala para o Senhor: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aquele homem parecia conhecer o ensinamento de Jesus no tocante à oração do Pai Nosso que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Parece que aquele homem conhecia a senha para ter a sua oração respondida, para ter o seu pedido atendido. E a senha é condicionar o seu desejo à vontade de Deus. Querer que a vontade de Deus esteja acima da sua vontade. É claro que aquele homem queria ser curado. É claro que ele queria viver a sua vida normal no meio da sociedade. Aquela lepra mudou totalmente a vida dele. Mas mesmo diante da oportunidade de dizer: Senhor, eu quero ser limpo. Senhor, me cura porque tu tens poder. Aquele homem acredita perfeitamente de que pode confiar na vontade de Deus. Alguém já havia dito que a vontade de Deus é tríplice. É boa, perfeita e agradável. Então aquele homem fala: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. É claro que a resposta de Jesus não poderia ser outra, porque o próprio texto messiânico proferido pelo profeta Isaías já havia dito e predito sobre o ofício do Messias. E dentre as prerrogativas do Messias estava curar os doentes, abrir os olhos dos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Por isso, automaticamente, a resposta do Mestre foi esta: quero ser limpo. E o texto bíblico diz que imediatamente, instantaneamente, a lepra desapareceu do corpo daquele homem. Eu quero findar esta reflexão dizendo para você: é você quem vai decidir a sua história. Se você vai ficar aí sentado, se você vai ficar aí nesta cama, se você vai ficar diante desta derrota totalmente conformado, ou se você vai levantar hoje, vai tomar uma postura agora e vai correr ao encontro da mudança para a tua vida. Vai correr ao encontro da tua vitória. É você quem decide. Se aquele homem não rompesse com os limites, ele não seria citado na palavra de Deus. Mas a determinação, a decisão
de mudar de vida motivou aquele homem de tal forma que para ele o que mais importava era buscar no Mestre a solução para a sua vida. Que esta palavra sirva de ânimo para você, sirva de refrigério e ao mesmo tempo de motivação para que você se levante hoje, para que você crie a expectativa de que o milagre vai acontecer e faça por onde este milagre acontecer. Levante-se agora e comece a caminhar em direção àquilo que você quer. O que é que você quer? É um emprego? Levante-se, coloque o currículo. Não importa se o tempo é de crise, não importa se estamos em pandemia, não importa se o número de desempregados cresce a cada dia. O importante é que você quer vencer. E se você quer vencer, você não vai olhar para as circunstâncias, você só vai olhar para a sua vitória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê muita força e que logo em breve você volte aqui e coloque o seu comentário dizendo o quanto esta reflexão ajudou você. Eu quero orar por você. Você me permite? Então feche os seus olhos onde você estiver e com toda a fé, concorde com esta oração, deixando o seu amém, dizendo o que você crer, e o milagre começa a ser gerado na tua vida exatamente agora.